Paz e graça do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas. Estarei postando conteúdos edificantes para a nossa vida cristã. Se você gostar dos vídeos que estão sendo publicados aqui neste canal, em nome de Jesus, não esqueça de se inscrever e nem de apertar o dedo do like ou comentar. Ative o sininho para que vocês possam ser notificados para mais vídeos aqui deste canal. E vamos embora para o vídeo. Hoje falarei sobre esse cara aqui, velho, que ele surpreendeu a todos ao falar sobre a Bíblia na faculdade, véio. Olha que incrível o que ele diz. Preste atenção. Para qualquer intelectual, um livro impressionante. A Bíblia é um livro impressionante. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores. Você vê livros sobre as mais diversas áreas. Você tem livros de estilos literários totalmente diferentes. Você pega livros históricos. O livro de Atos. O livro de Atos tem 84 fatos que são de maneira indubitável provados ou pela história ou pela arqueologia. Você reúne esses 66 livros que foram escritos num período de 1500 anos. 1500 anos, em lugares totalmente diferentes. Os livros de Moisés escritos em desertos, alguns livros escritos em prisão, alguns livros de Paulo. João escreveu o último dos livros, Apocalipse, na ilha de Patmos. Você olha para tudo isso e você não encontra uma só dificuldade que não tem uma solução razoável. Não há contradição real na Bíblia. A pessoa vai escrever um livro só. Eu vou escrever um livro mesmo. Eu tenho que revisar 1000 vezes, que eu acho às vezes problema. Eu sozinho pensando dia e noite. A banda fica pensando, ai meu Deus, eu acho contradição. O que eu vou falar de 40 autores escrevendo 66 livros num período de 15 séculos e você analisa, não há uma solução. Você olha para a pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa que eu me impressionei sobre o cristianismo. O cristianismo é a única religião do mundo que é investigável. Investigável. O que Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 é uma coisa impressionante. Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou fisicamente, publicamente, isso tudo que a gente está falando aqui é vão. Isso é a frase em qualquer livro religioso mais corajosa que já existe. Porque ele está colocando todo o sistema de cristianismo com base num fato público que pode ser investigado historicamente. Você vai analisar a investigação histórica da ressurreição de Cristo. Eu posso falar aqui de análise textual, posso falar de vários argumentos a favor da ressurreição de Cristo. Inclusive até Gary Habermas, que dedicou a sua vida ao estudo das provas históricas da ressurreição de Cristo. Mas só para falar rapidamente, para terminar, que o rapaz ali fica levantando papel. Mas ainda não chegou não. Ei, segura esse menino aí, segura esse menino. Só para falar rapidamente. Só para falar aqui, não. Segura ele. Não. Mas vamos, segura aí. Isso é rápido. Um minuto. Mas só vou falar só isso para você falar que a gente aqui não está lidando com a ficção. A gente não está lidando com a brincadeira. Você olha que a ressurreição de Cristo é uma coisa impressionante, tem várias provas. Uma delas, eu estava até conversando com alguém aqui, não sei se era o almoço, estava conversando a mudança de testemunho dos apóstolos. Você olha que quando Jesus morre, quem eram os apóstolos? Era um povo frouxo. O povo frouxo, povo covarde. Quando Jesus morre, o que acontece? Pedro volta a pescar, tudo acaba, ninguém fala, aquele povo tudo frouxo. Morreu Jesus, todo com medo, não sei o que. A experiência do Cristo ressuscitado, resurrecto, juntamente com o que acontece em Atos 2, você pega essa experiência, muda radicalmente a vida dessas pessoas. Como é que pessoas tão covardes, tão temerosas, se tornam pessoas tão corajosas, que se deixam torturar, perseguir, torturar e morrer sem negar o fato histórico da ressurreição de Cristo. Todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos, torturados e mortos, à exceção de João, que estava preso na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos sem negar. Por que teriam feito isso se isso não fosse a verdade? O que foi que ganharam com isso? Cristo é a verdade. Eu estou terminando agora. Cristo é a verdade. Se você analisar, essa é a verdade. Se você analisar as duas palavras que a filosofia grega mais se debruçavam sobre, e a filosofia grega é algo importante, professor, porque qualquer outra filosofia que é feita da filosofia grega até agora não passa de notas de rodapé a filosofia grega. A filosofia grega se tinha duas palavras com as quais eles lidavam e eles pesquisavam. Uma era a verdade, que em grego é aletheia. A outra era o fundamento, a essência, a razão do mundo, que era logos. Você vai para João 14,6, o que é que tem lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ou seja, eu sou o Rhodes, Aletheia, a verdade, e a vida Zoe. Eu sou a verdade. Ou seja, é a única pessoa que apenas não diz que sabe a verdade, mas diz que é a verdade. E nem os maiores críticos do cristianismo levantam a ideia de que ele era um lunático. Isso é impressionante. Como vocês viram aí no vídeo, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O conteúdo da Bíblia é simplesmente Cristo, Cristo de Gênesis a Apocalipse. Este é o principal assunto. A Bíblia fala sobre que a humanidade ela é caída, ela se debruça a sua natureza carnal e pecaminosa, mas ela mostra a solução, ela mostra a salvação através de Cristo Jesus, uma experiência pessoal que o nosso Criador, o Senhor Jesus Cristo, ele viveu, onde ele virou homem, se fez homem, e foi tentado por diversas tentações, assim como nós somos tentados, e mesmo assim o martirizaram, né? Ele foi um homem que andou em perfeita comunhão com Deus, e sua conduta também era perfeita. Tudo em ele em si era perfeito, né? Tem uma passagem mesmo que diz aí aos fariseus, né, que os fariseus não gostavam mesmo de Jesus. O Jesus ali vai e diz para eles: apontem o meu pecado. Ele estava dando uma ênfase ali para os fariseus apontarem alguma coisa de errado em Cristo. Mas Cristo já sabia, porque não tinha nada o que apontar, não tinha nada o que questionar, sabe? O central da Bíblia é dizer que a humanidade ela é pecadora, ela é carnal, ela é terrena, mas que ela possa melhorar, que ela possa ter a salvação em Cristo Jesus, pois ela mostra a solução que é fundamental, que é Cristo. Em Cristo há mudança de vida, em Cristo há transformação, há mudança de caráter. Como um livro desse qualquer, por exemplo, como a Bíblia, pode transformar vidas de traficantes, de homossexuais, né? E de várias outras religiões ou de práticas que elevam ao vício, a prostituição, aí a miséria, até o escasso. E a Bíblia pega essas pessoas que vivem, né? E praticam essas coisas e transformam em pessoas novas, né? Como é que um pequeno livro pode transformar a vida de uma pessoa, se nem mesmo os terapeutas, né, os psicólogos precisam de anos e anos para que o comportamento humano venha se estabelecer, para que a mente venha se estabilizar, para que não venha se prejudicar a si mesmo, para que venha ter ciência e ter o prazer na vida. E Jesus praticamente é pregado o tempo todo na Bíblia que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nenhum filósofo diz, nenhum filósofo grego diz, por mais sábio que seja, que ele é a própria verdade. Nenhum diz, nenhum desses acadêmicos falou a mesma coisa que Cristo. E Jesus, ele revolucionou com homens frouxos, ele transformou esses homens frouxos que eram discípulos em grandes líderes. Tinha pessoas melhores, tinham os fariseus, os doutores da época ali, os escribas ali o tempo todo. Jesus disse sobre até as 12 legiões de anjos, ou seja, anjos perfeitos, no seu agir, no seu falar, em tudo. Mas Jesus pegou esses cabra frouxos, que era os discípulos, como um cara ali mencionou, e transformou em grandes líderes revolucionários que pregaram sua vida toda, e eles não ganharam nada com isso, porque o evangelho, você não ganha nada com isso. Não. A mensagem da cruz não é para você beneficiar dela, mas que ela possa transmitir a salvação para morar no céu, para ter a vida eterna. E assim eu deixo os meus finais dos comentários e até a próxima, se Deus o permitir.